Alô, olá você, tudo bem? Hoje nós estamos chegando nesta quarta-feira trazendo as principais informações do esporte aqui no Panorama Esportivo com um programa totalmente especial. Nós estamos hoje aqui no estádio Robertão e o assunto, é claro, é Camboriú Futebol Clube. Vou bater um papo com o presidente do Camboriú Futebol Clube, o Henrique Coppi. Henrique, vamos começar falando do objetivo, né? Foi cumprido o objetivo da equipe, aquele que foi traçado no começo do ano e, graças a Deus, né, terminamos com o acesso à elite do futebol catarinense. Boa tarde. Boa tarde. É verdade, a gente conseguiu terminar com sucesso, né? Esse ano de 2015, a gente traçou subir para a primeira divisão, conseguimos. Tentamos também o título, infelizmente não conseguimos. O Brusque tem que reconhecer que foi melhor nas duas partidas finais, mas o principal, que era o acesso, a gente conquistou e a gente agora inicia um novo trabalho. Acho que é interessante essa tua fala. Realmente o Brusque demonstrou ser superior, nos venceu 2 vezes, empatou outras 2. Na decisão mesmo ele foi um pouquinho acima, então tem que reconhecer isso também, né, Henrique? A gente vinha de um desgaste muito grande de 6 a 8 partidas sem poder perder, tinha que vencer. E quando eu sinto é que naquela partida com o Brusque o time relaxou, que já a gente, claro, lutou, mas o Brusque estava com aquele espírito de final e nós tínhamos relaxado um pouco. E tem reconhecimento também, né, pelo Brusque, pelos jogadores que tem lá. A gente sabe que tem muitos jogadores de qualidade e eles foram superiores nessa final e então o título ficou em boas mãos. Bom, encerrado o campeonato catarinense da segunda divisão, é claro que já começa a se projetar a primeira divisão, a elite do futebol catarinense, né, Henrique? A gente já está projetando, já antes da final dessa segunda divisão. Já conversamos com a diretoria sobre assuntos referentes a patrocinadores, né, referentes a alguns jogadores. Então, já antes de terminar a segunda divisão, a gente já está conversando bastante sobre essa situação de tentar montar uma equipe com condições de nos manter na primeira divisão, que a gente sabe que vai ser uma guerra muito grande, mas a gente acredita no nosso trabalho e que a gente consiga se manter nessa primeira divisão. O objetivo é justamente esse, a manutenção da vaga. Esse é o primeiro objetivo e segundo plano aí seria uma vaga para a Série D, né? Seria uma consequência. Então, esse é o primeiro objetivo e a gente espera se manter ali por um bom tempo. Bom, nós estamos aqui no gramado do estádio Robertão. A gente sabe que algumas adequações terão que ser feitas, né, para o Robertão poder receber os jogos, né? Já se foi conversado alguma coisa sobre isso com relação à Prefeitura Municipal, ao Camboriú Futebol Clube, à diretoria, enfim, o que deve ser feito, Henrique? Sim, a gente já teve algumas conversas com o presidente da Fundação Monte Beller e com a prefeita Luzia. As primeiras atitudes que vão ser tomadas no Robertão devido à transmissão dos jogos pela televisão. Os camarotes vão ser feitos novos camarotes do lado oposto, né? Que a televisão pediu para que a gente faça, e vai também na questão do gramado, né? Já tem que ser feita uma reforma no gramado. Então esses 2 itens são primordiais, e o terceiro item que a gente está estudando para ver se consegue ainda, que é o aumento das arquibancadas, né? Fazer um outro espaço. Aí já demanda a questão financeira um pouco maior, então a gente está trabalhando. Esperamos conseguir, mas o principal seria hoje como a montagem dos camarotes e a questão do gramado em si. Essa questão da arquibancada, ela terá que ser tipo móvel, vai ser fixa, o que já foi pensado? Não, se for feita vai ser fixa, vai ser aqueles pré-moldados, né? O móvel a gente não tem intenção de colocar, porque pelo custo e aí também a gente pretende fazer uma coisa pensando já na frente, não só para resolver o problema agora do Campeonato Catarinense. Se não tiver uma fixa, a gente continua com a situação dessas 1.300 lugares que o Robertão tem condições, e quem sabe então fazer uma geral atrás da goleira para a torcida em pé, alguma coisa nesse sentido, né? Mas esses seriam os principais trabalhos aqui no Robertão para início. Bom, a gente sabe que a dificuldade sempre é dinheiro, né? Para poder fazer este tipo de manutenção, vai ter uma parceria, Prefeitura, Camboriú Futebol Clube. Como é que vai ser essa questão financeira, Henrique? Na verdade, o estádio Robertão pertence à Prefeitura, as obras são a Prefeitura que tem que realizar. Então é por isso que a gente conversou muito com o Monte Beller e com a Luzia, para eles ver as condições. A gente sabe que financeiramente o país não está atravessando uma boa fase, mas esses 2 itens com certeza até o final do ano já devem estar resolvidos, né? Então é por isso que essa questão que eu digo da arquibancada talvez seja um pouquinho, a gente talvez não consiga de imediato por causa dessa situação financeira. A prefeita comentou que talvez um recurso público-privado, né, uma parceria público-privada, seria uma possibilidade mais rápida. Então estamos trabalhando em cima de um orçamento para repassar para ela e nós também procurar alguns
alguns parceiros no intuito de talvez fazer essa nova arquibancada. Bom, surgiu alguns comentários nas redes sociais, Henrique, a respeito da possibilidade do Camboriú mandar jogos em Balneário, enfim, não só no estádio Robertão. Em que situação está isso, já que tem essa parceria Camboriú Futebol Clube, município de Camboriú e também município de Balneário Camboriú? Não, é como com essa parceria a gente agora está oficializada entre Camboriú e Balneário no futebol. A gente tem, a hora que o Balneário Camboriú tiver um campo, também um estádio em condições de realizar jogos, a gente tem ideia também de realizar algumas partidas lá para, né, para cada vez confirmar mais essa parceria, né, e mostrar para o Balneário que realmente a gente representa eles, né. Então eu tive também uma conversa com o presidente da Fundação Municipal de Balneário, o Marquinhos, e ele colocou para nós que aquele estádio lá do Bairro das Nações, para o ano que vem talvez esteja em condições, né, de realizar alguns jogos. Se isso acontecer, o Camboriú, claro, pretende também um ou outro jogo realizar em Balneário Camboriú. Então, isso é uma situação que depende muito do Balneário Camboriú inteiro, um estádio em condições de a gente realizar os jogos, né? Legal. Henrique Coppi, ele que é o presidente do Camboriú Futebol Clube, vai continuar com a gente daqui a pouquinho no segundo bloco, trazendo mais informações a respeito do futuro do nosso time, que agora está na primeira divisão do futebol catarinense. Antes, nós vamos a um rápido intervalo e já retornamos com mais detalhes aqui no Panorama Esportivo. Estamos de volta com o Panorama Esportivo. Nós seguimos o nosso papo com o presidente do Camboriú Futebol Clube, José Henrique Coppi. Henrique, encerrada a disputa da segundona, eu queria que você falasse a respeito da saúde financeira do Camboriú Futebol Clube, como é que ficou, em que situação que está isso? O Camboriú vai terminar o campeonato com um pequeno déficit, né, que dentro de uma realidade que a gente sabe que tem condições de sanar, e já projetando já o ano de 2016. Então o principal agora seria a busca dos novos patrocinadores, né, reconfirmar o que nós temos e viabilizar um orçamento melhor para que a gente consiga fazer esse bom trabalho na primeira divisão. Você sabe que esse futebol sai muito caro, né? E como o futebol de Santa Catarina está num nível muito elevado, os jogadores que vêm para cá têm que ser de qualidade, então isso carece que você tenha um suporte financeiro bom para dar essas condições, né? A gente falava antes do início da segundona a respeito do valor orçado, né, para as disputas da segundona, algo em torno de 400 mil. O que é projetado para a primeira divisão, Henrique? A gente pretende, conversamos semana retrasada, né, pretende-se um orçamento ainda em torno de 1,5 milhão a 2 milhões para a primeira divisão. Esse é o projeto que a diretoria está em busca, né, desses valores. Sabemos que não vai ser fácil, mas acreditamos que a gente consiga esses valores para representar bem, porque a gente precisa montar uma bela equipe para se manter nessa primeira divisão. Então, já está se fazendo o projeto, já se está tendo algumas conversas e esperamos que, para exagerar, final de novembro a gente já tenha esse orçamento fechado. Ou seja, até mesmo os empresários que estão nos vendo, o pessoal que gosta do Camboriú Futebol Clube, muito em breve o time deve estar batendo nas portas aí, até para poder pedir esse auxílio, né, para continuar na elite do futebol catarinense. Na verdade, agora que eu sempre comento que na primeira divisão, na verdade, você vai fazer uma negociação, vai vender um produto, né? Aqueles que estiveram com nós na segunda divisão, a gente agradece muito porque a gente sabe que eles nos ajudaram. A gente não consegue dar aquele retorno todo que a primeira divisão oferece, né? Através de mídia. Então, esperamos conversar com todos que estiveram com nós na segunda divisão. Acreditamos que a gente consiga renovar com todos eles e em busca de novos parceiros, né? Para, como eu falei, a gente aumentar esse número dos valores para o patrocínio do 2016. Bom, com os valores mais ou menos definidos, é claro que a montagem do time vai iniciar mais adiante, somente no final do ano, até mesmo no começo do ano que vem. Mas o torcedor gostaria de saber, né, Henrique, desse time que participou, se tem algum nome que há a possibilidade de voltar, retornar? Tem. A gente sempre comenta que, fora os meninos da base que pertencem ao Camboriú, mais uns 5 a 6 jogadores desses que participaram da segunda divisão, há a possibilidade de voltar. Mas como o campeonato ainda vai iniciar daqui a pré-temporada inicia daqui no mínimo 4 meses, então muitas coisas podem acontecer. Alguns jogadores que a gente pretende, podemos perder, né? Que isso faz parte do processo, mas com certeza tem alguns jogadores que participaram que devem retornar para o Camboriú no ano de 2016 para a primeira divisão. Assim como também a situação do Rony, né? Ele é funcionário do clube, ele estava nas categorias de base, foi alçado à equipe principal quando houve a mudança de treinador. Como é que fica a situação dele agora perante o clube, perante a primeira divisão do futebol? Essa é outra situação que a gente não definiu. Conversei já com o Rony, ele está bem ciente e também me deixou bastante à vontade que o Rony vai fazer parte do processo. Como técnico, como auxiliar, qualquer parte dentro da comissão técnica ele vai integrar. É um funcionário que a gente acredita muito no trabalho, um funcionário muito sério, então a gente
conta com o Rony para a primeira divisão, aí independente de que função ele vai ocupar. Bom, é óbvio que isso depende de uma conversa de toda a diretoria, enfim, nomes serão colocados em pauta, mas eu queria saber a opinião do presidente Henrique. Como fica a situação do Rony? Ele provou que ele tem condições de ser um treinador, né? Mas isso não vai depender só do Henrique. Tem uma diretoria por trás, tem os investidores que a gente busca. Então tudo isso soma para que a gente chegue numa decisão. Na minha opinião, eu sei que ele tem condições de ser um treinador do Camboriú. Então por isso que está tudo indefinido. E ele sabe disso e a gente conta com ele e ele vai fazer parte da equipe de 2016, isso eu tenho certeza. Legal, Henrique. Para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse a respeito da premiação que aconteceu na noite da última segunda-feira. 2 jogadores do Camboriú acabaram fazendo parte da seleção. Na minha opinião, faltou um pouquinho mais de jogador do Camboriú, né? Afinal de contas, a melhor defesa da competição merecia até ter um melhor reconhecimento. Mas enfim, a gente não sabe exatamente quais foram os critérios. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa premiação. Realmente você tem razão. Alguns jogadores, principalmente na defesa e o goleiro, poderiam participar dessa premiação. Mas essa premiação está iniciando o segundo ano, ainda tem que ser uma coisa assim, com um acompanhamento maior durante o campeonato. A gente sabe que isso demanda um custo, então a associação junto com a federação estão trabalhando para que isso ocorra. Então a gente sabe que alguns erros podem acontecer, mas o importante é que foi dado esse início de reconhecimento de alguns jogadores, de valorização do campeonato, e os jogadores nossos foram premiados, 2 em primeiro lugar, o Brazão e o Tony, né? E os outros 3 ficaram com a medalha de prata, né? Segundo colocado. Mas a gente espera que nos próximos anos a gente já tenha um acompanhamento melhor para que a coisa esteja um pouco mais justa nessas premiações. Legal, Henrique. Muito obrigado pela participação, parabéns pelo bom trabalho desenvolvido, por todo o projeto que se iniciou lá atrás e acabou culminando com o acesso do Camboriú Futebol Clube. Mais uma vez, você que à frente da diretoria acabou levando esse time já 2 vezes para a primeira divisão. Então, quero aqui em público dar os parabéns para você, para toda a diretoria, para todos que fizeram parte de todo esse processo. Você falou bem, todos, né? Claro, o Henrique está na frente, mas sem essa diretoria que nos apoia, sem o poder público nos apoiando, os patrocinadores, a gente não consegue nada. Então eu que tenho que agradecer a todos que acreditaram no trabalho, né? Aqueles que compraram aquela rifinha, nos ajudando, tudo soma, o torcedor que acreditou, veio. Então a gente espera conseguir os objetivos para cada vez esse Camboriú crescer mais e representar já a nível nacional em curto espaço de tempo. Legal, esse é o presidente do Camboriú Futebol Clube, José Henrique Kopp, falando da TV Litoral Panorama sobre todo o projeto aí desenvolvido nesse ano e, claro, as perspectivas para o ano de 2016, quando o time estará disputando a elite do futebol catarinense. Por hoje era só do Panorama Esportivo, a gente retorna amanhã trazendo mais detalhes aqui na TV Litoral Panorama. Um grande abraço para você.